E se eu te dissesse que a batalha mais importante da história da humanidade não foi travada com espadas e escudos, mas com palavras e fé? Uma batalha invisível, silenciosa, mas que ecoaria por toda a eternidade. Um confronto no coração do deserto entre o Filho de Deus e o Príncipe das Trevas. Um duelo que decidiria não apenas o destino de um homem, mas o destino de todo o mundo. Imagine a cena, logo após ser batizado, em um momento de pura conexão divina, Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Não para um retiro tranquilo, mas para o campo de batalha. 40 dias e 40 noites, sem alimento, sem água, sem a companhia de amigos ou familiares. Apenas o som do vento uivante e o peso esmagador da solidão. Mas não era apenas o corpo que estava sendo provado até o limite da resistência humana. Era a alma, o espírito do próprio Messias, que estava sendo forjado no fogo da provação. Muitas vezes pensamos no deserto como um lugar de punição, de abandono. Mas na história de Deus, o deserto é quase sempre um lugar de preparação. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi no deserto que o povo de Israel foi purificado antes de entrar na terra prometida. E agora era no deserto que o céu e o inferno se encontrariam face a face, na figura de Jesus e do tentador. Após 40 dias de jejum, quando a fraqueza física estava no seu auge, o inimigo se aproxima. Ele não vem como um monstro de chifres e cauda, mas de forma sutil, com uma voz que soa quase razoável, quase lógica. Ele se disfarça de luz, de solução. Ele olha para Jesus enfraquecido e diz: "Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão." Parece um pedido simples, não é? Quase justo. Afinal, Jesus estava com fome. Qual o problema em usar seu poder divino para satisfazer uma necessidade básica? Mas a armadilha aqui era muito mais profunda. A tentação não era sobre comer pão, era sobre usar o poder divino para satisfazer a carne, para colocar a necessidade física acima do propósito espiritual. Era um convite para duvidar do cuidado de Deus Pai e tomar as rédeas com as próprias mãos. Mas Jesus, mesmo fraco no corpo, estava forte no espírito. E ele responde com uma firmeza que abala as fundações da tentação. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Uau! Com uma única frase, citando as Escrituras, ele vence a primeira investida. Ele nos lembra que a nossa fome mais profunda não é a do estômago, mas a da alma. E essa fome só pode ser saciada pela palavra de Deus. Derrotado, mas não desistindo, o diabo parte para a segunda tentação. Ele leva Jesus até o pináculo, o ponto mais alto do templo em Jerusalém, o lugar mais sagrado para os judeus. E com uma astúcia impressionante, ele agora usa a própria Escritura contra Jesus. Ele diz: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Percebe a malícia? O inimigo está dizendo: prove que você é quem diz ser. Use a promessa de Deus para fazer um espetáculo. Se você é o Filho de Deus, faça um milagre dramático para que todos vejam e acreditem. Esta é a tentação do orgulho, da vaidade espiritual. A tentação de forçar a mão de Deus, de testar seus limites para a nossa própria glória. Mas Jesus, com uma sabedoria celestial, vê através da farsa. Ele responde com a mesma calma e autoridade. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Que lição poderosa! A fé verdadeira não precisa de palco. Quem confia em Deus não precisa fazer testes ou criar espetáculos para provar seu poder. A vitória aqui é sobre o orgulho. É a vitória da confiança silenciosa sobre a exibição barulhenta. O inimigo está furioso. Ele usou a necessidade física e o orgulho espiritual e falhou.
Agora, ele joga sua última carta, a cartada final. Ele leva Jesus a um monte muito alto e, numa visão panorâmica, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Tronos, poder, riqueza, impérios, tudo o que a humanidade sempre cobiçou. E então, ele faz a oferta mais audaciosa da história. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Pense nisso. O diabo estava oferecendo a Jesus um atalho. Jesus veio para ser rei, para redimir o mundo. O inimigo estava dizendo: você não precisa da cruz, não precisa do sofrimento, da rejeição, da dor. Você pode ter tudo agora, sem sacrifício, apenas um pequeno gesto. Curve-se para mim. Era a oferta do poder terreno em troca da adoração divina. A troca da glória eterna pela glória passageira. Era o golpe final. A tentação da idolatria, de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Mas aqui, a resposta de Jesus não é mais apenas defensiva. É um comando. Com toda a autoridade do céu, ele declara: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nesse momento a batalha termina, o inferno se cala, a escuridão recua. O deserto, antes um lugar de provação, se enche de uma luz celestial. E a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Aquele que venceu não com uma espada, mas com fidelidade. Não com poder físico, mas com a palavra viva. Essa história, que aconteceu há 2000 anos, é um espelho perfeito das tentações que cada um de nós enfrenta todos os dias. A primeira tentação, a do pão, representa os desejos da nossa carne, a busca incessante por satisfação imediata, seja em comida, prazer ou conforto material. A segunda tentação, a do salto do templo, é a nossa vaidade, a necessidade de reconhecimento, de provar nosso valor para os outros, de buscar aplausos e likes. A terceira, a dos reinos do mundo, é a tentação do poder, da ambição desmedida, do controle, da disposição de comprometer nossos valores para subir na vida. Jesus venceu cada uma dessas tentações não apenas por si mesmo, mas por nós. Ele trilhou o caminho para nos mostrar que é possível vencer. Ele nos mostrou que a verdadeira vitória espiritual não vem do que conquistamos com nossas próprias forças, mas do que resistimos com a força de Deus. A vitória não está em ter tudo, mas em adorar o único que é digno. E essa batalha, meus amigos, não terminou no deserto. Ela continua, todos os dias, dentro de cada coração humano. Toda vez que você escolhe a honestidade em vez do ganho fácil, você está ecoando a vitória de Cristo. Toda vez que você escolhe a humildade em vez da arrogância, você está do lado de Jesus. Toda vez que você escolhe a fé em vez do controle, a adoração a Deus em vez da busca por poder, você está trazendo a luz do deserto para a sua vida. E a melhor notícia de todas é esta: você não está sozinho nessa luta. A Bíblia nos diz que o mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus no deserto está disponível para você hoje. Ele habita em todo aquele que crê. A tentação pode parecer forte, o deserto pode parecer solitário, mas o Deus que habita em você é infinitamente mais poderoso do que qualquer mal que te cerca. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje e te deu forças para continuar lutando, eu quero te convidar a fazer algo. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a luz. Declare a sua decisão de seguir o exemplo de Jesus e resistir às tentações. E se você conhece alguém que está passando por um deserto, enfrentando suas próprias batalhas, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e mostrar ao mundo que a vitória espiritual é possível. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça em todas as suas batalhas. Até a próxima.